Meus amados, dando prosseguimento à palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero trazer uma palavra em Atos, capítulo de número 10, que fala a respeito de revelação. Como é que Deus toma frente quando Ele quer fazer algo sobre a terra? Como Ele induz o seu servo, o seu profeta, o seu apóstolo, o pastor, missionário, obreiro, qualquer oficial da casa de Deus, para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 10, que havia um homem em Cesareia e o seu nome era Cornélio. Este homem era centurião, ele era da corte italiana, um homem bem visto, um homem que verdadeiramente era aclamado no meio dos seus. Mas esse homem também ele era especial, porque ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele tinha temor. Ele era um homem ímpio, porque era fora dos padrões de Israel. Mas o seu coração era sincero, era um coração temente ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37:4, agrada-te do Senhor, Ele realizaria o desejo do seu coração. E Deus, quando Ele olha para um homem, Ele não olha para a religião do homem, Ele olha para o coração. A Bíblia Sagrada diz que quando os irmãos devem viver em comunhão, é para que se faça uma adoração completa a Deus. Mas Deus chama aqueles que estão no mundo, que tem o seu coração sincero, que olha para o céu e sabe que é do alto que vem o seu socorro. E este homem, ele se reservava em sua casa. Ora, ele não tinha conhecimento de igreja, ele não tinha uma base de conhecimento de toda a história, desde Abraão até chegar no Cristo ressurreto. Mas ele se reunia na sua casa para falar de Deus. E ali ele reunia também ao povo. E ele era aquele homem piedoso, aquele homem que fazia suas obras sociais, entregava esmolas ao povo. Mas de contínuo ele orava a Deus. E Deus, olhando para o seu coração, olhando para a sua maneira de ser, porque Deus ele não se comove por obras sociais. A Bíblia fala que Jesus veio para libertar ao cativo das amarras de Satanás. Obra social é obra que o homem faz no mundo, mas espiritualmente falando, ele não liberta o cativo. Pelo contrário, ele está alimentando o cativo. Mas enquanto ele está fazendo, ele também está pensando que está fazendo o que é certo. E Deus, olhando para o coração de Cornélio, ele dá uma visão para este homem. Por volta das 3 horas da tarde, ele começa a entregar uma revelação para o próprio Cornélio, que era um ímpio, que era um homem que não conhecia as coisas de Deus. Assim como Deus fez com Ciro, no capítulo 45 de Isaías. E este homem vê claramente uma visão de um anjo da parte de Deus. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 1,14, que os anjos de Deus são espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. E Deus, olhando para o coração deste homem, ele manda um anjo. E este anjo, ele vem até Cornélio e começa a dizer a Cornélio, olhando para o próprio Cornélio, fixando os olhos nele, Cornélio fica atemorizado. E ele vai e clama com uma voz àquele anjo, o que é, Senhor? E o anjo responde, porque o anjo ele é um porta-voz da parte de Deus. Ele é aquele que fala pelo próprio Senhor dos Exércitos. Olha, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Meus amados, continue orando, continue louvando, continue glorificando, continue exercendo o ofício da casa do Senhor, porque as tuas orações vão ser ouvidas. Cornélio, Deus fala que a memória de todas essas orações está diante de Deus. Tudo aquilo que se fala na terra, se é murmuração, se é maldição, se é oração, qualquer tipo de plantio que sai da boca de um homem,
porque a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala que a língua é como uma pequena chama que incendeia uma floresta, e como um pequeno leme que guia um barco aonde quer. Então, todos os males procedem da boca. Não é o alimento que prejudica o corpo, e sim o que sai da boca de um homem que prejudica ele espiritualmente. Deus ele começa a falar com Cornélio para que venha chamar um homem que estava em Jope. Pediu para que o próprio Cornélio enviasse homens para chamar Simão, o Simão Pedro, o Pedro, que era pescador de peixe e em Cristo teria virado pescador de homens. E ele fala para Cornélio: envia lá homens a Jope para que chame a Simão Pedro. E aí Deus começa a dar um endereço, assim como deu para Ananias buscar Saulo na casa de Simão, na casa de Judas, que não era o Iscariote, mas era Judas, que morava em Damasco. E Deus fala para Cornélio: envia homens a Jope, porque Pedro está na casa de um certo Simão, curtidor de couro. É uma casa que está junto ao mar. Como se dissesse, basta falar quem é Simão, curtidor de couro, que alguém vai te indicar onde é esta casa. Mas vai na direção que eu te mandar. E aqui Deus dá direção. Aqui Deus começa a revelar um lugar específico, aonde aqueles homens de Cornélio tinham que procurar a Simão Pedro. E eles vai lhe dizer o que fazer. Pedro é que vai te falar o que fazer. E retirando-se o anjo, porque estava falando com Cornélio, acabado aquela visão, Cornélio imediatamente chama 2 dos seus criados, porque ele era um homem rico, piedoso. E ele chama 2 dos seus soldados, dos que estavam ao seu serviço naquela casa. A Bíblia diz que após o anjo se retirar, estes homens, eles foram a Jope. Talvez uma currutela, talvez uma pequena cidade em volta de Jerusalém. E no dia seguinte, indo eles pelo caminho, eles estavam a caminho para buscar Simão Pedro. Eles estavam debaixo de uma revelação, debaixo de um mando, debaixo de uma ordem do seu senhor Cornélio. E quando eles estavam perto da cidade, Pedro, o servo do Deus Altíssimo, o apóstolo Pedro, ele resolve subir a um terraço para orar. Era de costume o povo de Jerusalém subir na laje. E era hora sexta, por volta aí de 12 horas, meio-dia. E tendo Pedro fome, porque talvez ele estava de jejum, em um propósito, porque servo de Deus sempre vai estar em jejum, sempre vai estar em propósito, sempre vai estar em consagração. Pedro, ele teve fome quando ele estava ali no terraço. As pessoas daquele lugar estavam preparando um maná, um almoço, uma comida para o apóstolo Pedro, mas ele estava orando. E aí ele foi arrebatado em seus sentidos. E aqui nós vemos o arrebatamento de sentidos.
aonde Deus pode levar um homem até o terceiro céu, porque a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo falou: conheço um homem que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu, quer no corpo ou no espírito, isso eu não sei. Pedro aqui é arrebatado dos seus sentidos, e ele vê os céus abertos, ele tem uma visão, uma revelação, aonde os céus começam a se abrir. Ei, meu amado, os céus vão se abrir para você. A Bíblia Sagrada diz no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 12, fala que Deus abriria as janelas do céu e te abençoaria com bênçãos tais, sem medidas, recalcadas, sacudidas. Mas nesse caso aqui, Pedro vê que descia um vaso, como se fosse de um grande lençol, atado pelas 4 pontas. Era o formato de um vaso daquele lençol. E vindo para a terra, descendo do alto céu em direção à terra. Olha que revelação tremenda Pedro está tendo. Mas dentro deste lençol havia toda espécie de animais, quadrúpedes e feras, répteis, aves do céu. E uma voz dizia em alto clamor a Pedro, falava da seguinte forma: mata e come. Amado, uma coisa descendo do céu, como se fosse impura para os judeus. Animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu. Para um judeu, isso era impuro. E Pedro, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fala para o próprio Deus: de modo nenhum. Ora, Pedro aqui está recalcitrando, indo contra uma ordem do Senhor. De maneira nenhuma, porque para ele era impuro. De maneira nenhuma, Senhor. Quantos homens, mulheres de Deus, vão contra a palavra de Deus, ou uma revelação que parte do próprio Deus, ou por acaso não poderia Deus transformar esta maldição em bênção? E ele fala para o Senhor: porque nunca comi coisa imunda, comum. Eu nunca fiz estas coisas. Amados, Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, é Deus de coisas novas. Deus estava mostrando para Pedro uma parábola. Deus estava mostrando para Pedro que ele, Deus, queria explicar algo para Pedro. Muitas vezes você não vai ter interpretação de uma visão, você não vai ter interpretação do sonho, mas vai ao sacerdote, ele vai te dar o discernimento da parábola, porque Deus, por muitas vezes, ele conversa por parábolas, ele conversa para que alguém venha interpretar. E pela segunda vez, aquela voz diz: não faça tu coisa comum aquilo que eu purifico, ou seja, não tenha tu por maldição aquilo que eu santifico. Amados, ninguém entende Deus na sua plenitude, mas o que Deus faz, ele é perfeito, ele sabe o que faz. E aconteceu que Deus fala isso 3 vezes a Pedro, e o vaso tornou a se recolher para o céu. A visão acabou. Ele fala isso 3 vezes e recolhe a visão. E Pedro volta aos seus sentidos normais. E Pedro, estando ainda duvidando entre si acerca daquela visão, porque ele não tinha total certeza se tinha ou não partido de Deus, ele não tinha esta convicção do Espírito Santo, ainda oscilava na sua vontade carnal. Quantos são os homens e mulheres de Deus que não entendem a direção do próprio Deus?
Eu pergunto para você, que tipo de voz você anda ouvindo no mundo espiritual? Porque há 3 tipos de vozes. Há a voz da sua consciência e você fala que Deus te falou, mas na verdade é vontade do teu coração. Há a voz de Satanás, principados e potestades, que você fala, eu ouvi a voz de Deus, mas na verdade é Satanás, travestido de anjo de luz, tentando te enganar, te levar a caminhos de perdição. Ou é a voz do próprio Deus em espírito para te levar a caminhos de excelência. Pedro aqui estava duvidando. Ele ouviu a voz do Senhor e estava pensando que talvez era imaginação, que talvez Satanás estava tentando enganá-lo. Mas tudo que Deus fala, Deus confirma sobre a terra. Eis que os homens de Cornélio, que era enviado por estes, chegaram e bateram a porta. Ficaram parados e perguntaram por Simão, por Pedro, na casa de Simão, o curtidor de couro. E chamando a Pedro, que tinha lá nesta casa, que estava hospedado ali, chamou Pedro. E Pedro pensou naquela visão, quando ouviu o recado daqueles homens, e disse, o Espírito do Senhor mandou te buscar aqui, na casa de Simão, o curtidor de couro. E Deus vai e replica na mente de Pedro. Estes 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, vai com eles. Olha Pedro confirmando a visão que tinha tido da parte do Senhor pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está tirando toda dúvida. E aí Pedro, não duvidando do que estava ouvindo da parte do Espírito Santo, porque ele ouve a voz do Senhor e confirma a visão, a revelação que teve. Amado, as coisas de Deus não é coisa de dúvida. Se você tem uma revelação da parte de Deus, guarda para você, porque o próprio Espírito Santo vai testificar esta revelação, vai trazer à existência o que não existe. E descendo Pedro para junto dos homens que foram enviados ali por Cornélio, aquele centurião, aquele homem da corte italiana, romano. E Pedro fala, eu sou a quem procuras. Amados, você deve procurar o sacerdote. Você deve procurar aquele que tem entendimento. Você deve andar com aquele que entende das coisas de Deus. Deus aqui manda chamar o sacerdote para ministrar pessoas. Deus usa o princípio das autoridades. Se eu sou mão, você é braço. Outra é boca. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós somos corpo. O cabeça deste negócio é Cristo. E nós temos que ir, segundo a ordem do Senhor, fazer o que Deus manda. E as casas. Pedro foi à casa de Cornélio. E esses homens, eles falam para Pedro, olha, Cornélio, um homem piedoso, centurião, um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, reto de coração, de bom testemunho a todas as nações, aos judeus, foi avisado por um santo anjo de Deus, para que te chamasse aqui, nesta casa, de Simão, o curtidor de couro. Amado, pessoas vão te procurar, movidas pelo próprio Deus. Eu não me preocupo com o crescimento da casa do Senhor. Eu tenho que fazer o que é certo, porque quem abre as portas da casa de Deus é o próprio Deus. É Deus que manda as pessoas. É Deus que dá bom testemunho da obra. É Deus que faz com que as pessoas ouçam a palavra de Deus. É Deus que é conosco em tempo e fora de tempo. Eu não vou me preocupar
Porque Deus é que edifica a sua obra, é Deus que dá o crescimento. Eu vou plantar, mas quem vai dar o crescimento vai ser Deus. Porque Deus, Ele envia os seus anjos, espíritos ministradores, para ajudar a casa de Deus. Então, Pedro segue com aqueles homens. Pedro, vendo que Deus tinha falado também com Cornélio, resolve ir com esses irmãos a Jope. Amado, a Bíblia fala que todo aquele que pede, que receba. Cornélio pediu para Pedro ir à casa dele. Se alguém pedir para você fazer uma visita, ore, analise em espírito e vá fazer a visita. Porque Deus pode estar levantando ali um sacerdote, e isso vai fazer parte do teu galardão como servo do Altíssimo. Quando você entra numa casa e edifica uma alma, o que acontece no reino espiritual? Uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Então você tem que visitar a casa. Foi o que Pedro fez. Ele estava cumprindo aqui o ID do Senhor. De imediato ele foi para Cesareia. E Cornélio estava, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, esperando. Ele já estava preparando a chegada do homem de Deus e tendo convidado os parentes, os amigos mais íntimos. Fez ali uma reunião, montou ali uma pequena igreja. E Pedro, quando entra na casa, ele já é recebido. Aqueles homens daquela época se prostram aos pés de Pedro e o adora. Mas Pedro diz: levanta-te, eu sou homem, levanta, eu sou só servo, levanta, eu só sou sacerdote. Digo de adoração, meu amado, é Deus. Homem nenhum é digno de adoração. Nós tomamos a posição de sacerdote da casa de Deus para conduzir um povo, mas homem nenhum, dentro da casa do Senhor, servo nenhum, oficial nenhum, pode ser adorado por homens. Ele tem que ser respeitado por ser autoridade, mas adorado, não. Ele não pode ser a estrela da casa do Senhor. Ele não pode ser o homem que fica se envolvendo com coisas obscuras, que vai para a mídia simplesmente para se aparecer. E ali Pedro entra, ajunta-se aqueles homens e começa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a discursar, a pregar o Evangelho. Por que pregar o Evangelho? Porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E ele diz: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se com um estrangeiro. Olha Pedro na mentalidade dele. Ele estava pensando que o Evangelho era só para judeu. Paulo já estava pregando para os gentios, para os ímpios. Mas Pedro ainda estava em um dilema. Ele pensava que o Evangelho era só para a raiz de Davi. Mas Cornélio aqui, Deus tinha escolhido ele como vara enxertada à videira. Mas Deus me mostra, aí ele dá a justificativa, que nenhum homem chame de comum ou imundo aquilo que Deus purifica. Amados, Deus veio a esta terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré como Filho do Altíssimo, porque quem vê o Filho vê o Pai. Ele vem a esta terra tirar o pecado do mundo, porque a palavra do Senhor diz: pois todos pecaram e carecidos são da glória de Deus. E aqui estava cumprindo o ID, na casa do ímpio, na casa do estrangeiro. Pedro adentrou esta casa. Paulo já estava fazendo isso, já estava pregando o Evangelho aos gentios, mas Pedro estava em um dilema. E mais na frente o próprio Paulo vai exortar Pedro nessa mesma situação. Por isso, ele fala que, sendo chamado a esta casa pelo próprio Espírito Santo, ele vem sem contradizer a vontade de Deus. Pergunto: por que razão você me manda chamar neste lugar? Por que razão você está me chamando? E aqui vem uma pergunta. Nem tudo é revelação. Eu te pergunto:
O que queres que eu te faça como servo do Deus Altíssimo? O que queres que eu leve diante de Deus ao teu respeito? Porque nem tudo é revelação. O próprio Jesus Cristo perguntou para um cego de nascença: o que queres que eu te faça? Olha, ele falou: eu quero enxergar. E se você não está enxergando, eu vou te ajudar a enxergar. Aí Cornélio fala: há 4 dias atrás, eu estava em jejum. Olha, o homem ele não era cristão, ele era ímpio, mas ele tinha o seu devocional. Então, a esta hora, a hora nona, às 3 horas da tarde, eu estava em minha casa, orando, jejuando, louvando, glorificando ao Deus dos céus. E eis que diante de mim apareceu um homem, de vestes resplandecentes. Oh, glória a Deus! Aleluias! E Cornélio continua o seu discurso. E este homem me fala: a tua oração foi ouvida. Oh, bênção de Deus! A oração é ouvida. É nesse patamar que nós temos que chegar diante de Deus. Ter as nossas orações ouvidas. Ter as nossas memórias diante de Deus, para Deus responder. E este varão me manda que envia pessoas a Jope para te chamar a este lugar. E falou até o endereço que você estava, na casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Agora, você está aqui. Então você deve falar. Logo, eu mandei te chamar. E como você está aqui, estamos presentes diante de Deus, porque você é um homem de Deus. Em ti, como se dissesse, ao Espírito de Deus, queremos ouvir o que Deus mandou falar através da tua boca. E aqui cumpre-se um mandamento: não te preocupa tu com o que vai falar, abra a tua boca e eu falarei por ti. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço que é verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui cumpre-se a palavra aonde Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio tanto para o justo, quanto para o injusto, quanto para o miserável, quanto para o necessitado, quanto para ricos ou pobres. Deus veio para todos, crianças ou adultos. Mas que lhe é agradável é, em qualquer nação, que as pessoas venham a temer a Deus. Temer e fazer o que é justo. Temer e tentar ser reto. Tentar ser íntegro. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel agora estava sendo dado a Cornélio, um ímpio, um centurião da corte romana, anunciando a paz de Jesus Cristo. E nós temos que anunciar a paz a todos. Este é o nosso Deus, o Deus de todos, o Deus Senhor dos exércitos, que se compraz quando um macumbeiro, um agoreiro, um feiticeiro, um espírito, um idólatra, um kardecista, um maçom, um bruxo, se converte ao Evangelho, porque o único caminho, a única verdade e a única vida para se achegar a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Os outros caminhos são portas largas e conduz o homem à perdição. Que é pior, perder a própria alma sendo depositada no inferno. Esta é a palavra que Deus prega tanto à Judeia quanto à Galileia dos gentios. Desde o batismo de João, Deus vem trazendo à existência essas coisas no meio dos homens. Porque Deus mandou o seu ungido, a Jesus Cristo de Nazaré, movido pelo próprio Espírito Santo, em virtude de reino, em vontade de pregação do Evangelho, em sacrifício vivo e agradável a Deus, o qual andou fazendo obras magníficas, curando a todo um oprimido do diabo, a todo opresso, a todo possesso, a coxos, a mudos e a surdos. Porque Deus era com Cristo.
Mas Cristo também fala: eis que farão obras maiores. Hoje, movidos pelo Espírito Santo, nós podemos fazer obras maiores, meus amados. A obra está aí, a obra ela não para. Pedro começa a discursar para Cornélio, falando tudo isso que eu estou falando para você. Nós somos testemunhas que o Espírito Santo é conosco. Nós somos testemunhas até os confins da terra. Nós somos testemunhas em revelações do Espírito que Jesus Cristo pagou o preço pela humanidade. Mas Pedro era testemunha por andar com Cristo pessoalmente. Ele tinha um aval, ele tinha uma credencial, ele andou com Cristo. E hoje nós andamos com o Espírito Santo, que é o próprio Cristo em Espírito. E Deus ressuscita Jesus Cristo ao terceiro dia, para que seja manifesta a sua obra através de nós, para que Ele derramasse sobre a terra o seu Espírito Santo, para que nós viéssemos a entrar dentro dos lares. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos de Samaria para lá. Nós não somos judeus, mas nós fomos enxertados a esta videira, como Cornélio também foi enxertado por o apóstolo Pedro. Nós somos testemunha de Deus. Dentro das ordenanças do próprio Deus, nós vamos pregar o evangelho da paz. Nós somos aqueles que vamos se ajuntar, até mesmo na mesa dos ímpios, mas nós, como sentarmos lá, vamos ser luz, como Jesus foi no meio dos cobradores de impostos. Ele se assentava com eles, mas não julgava eles. Pelo contrário, se assentava àquelas mesas como luz para esta terra. Como disse o salmista Davi: luz para os olhos, lâmpadas para os pés. É a tua palavra. E a palavra saía da boca de Cristo e sai também da palavra dos seus filhos, da boca dos seus filhos. Ele nos mandou pregar a este povo, a testificar que Ele é o Filho do Altíssimo, que Ele é juiz entre vivos e mortos, que Ele é o único homem que deu o seu nome para a redenção dos nossos pecados. E nós temos que testemunhar como profetas da palavra de Deus, fazer o ide do Senhor e nos lares, abençoar famílias e conduzi-las para a cobertura da igreja, porque todos têm que congregar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, falando a mesma língua. Todos que crerem no Senhor Jesus Cristo de Nazaré receberão os perdões dos seus pecados. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre ele e sobre todos que estavam ouvindo a palavra. E os fiéis que estavam ali para ouvir o homem de Deus eram da circuncisão. Todos que estiam naquela casa, que haviam ouvido a Pedro, maravilharam do dom do Espírito Santo, que eram derramados sobre o gentio. Olha o Espírito Santo vindo sobre a casa antes mesmo do batismo. Muitas pessoas são batizadas no Espírito antes das águas. Pessoas se achegam hoje dentro da casa do Senhor sem ser batizadas pelas águas, mas movidas pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eles começam a falar línguas estranhas, a ficar magnificados com o próprio Deus, que visita a eles antes mesmo das águas. Olha a compaixão de Deus, visitando as pessoas em espírito. Que Deus visite a muitos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em espírito. Que Deus te visite em espírito. Que Deus te dê revelação. Que você venha se maravilhar com os dons do Espírito Santo.
Que você que é gentil, que é ímpio, que é macumbeiro, que é agoreiro, que é feiticeiro, que é espírita, que você venha ser visitado pelo Espírito Santo. Você feiticeiro, você idólatra, você maçom. Você que anda com a boca dolosa, que murmura, que você seja visitado pelo Espírito Santo. Que você venha se magnificar com o próprio Deus. Que assim como Pedro pregou para aquela casa, eu também prego para você. Eu falo para você, se converta-se. Vem para a presença de Deus. Vem conhecer o Deus verdadeiro, o Santíssimo, o Todo-Poderoso, a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não recuse o batismo das águas. Não recuse o chamado de Deus para a sua vida. Você que é membro da igreja, se levanta como obreiro. Seja um obreiro da casa do Senhor. Seja um oficial chamado à diaconia, depois ao pastoreado, ao administrativo da casa do Senhor. O campo é muito vasto. Há campo para todos, para que você chegue ao bispopado, ao apostolado da casa de Deus, para que você seja batizado nas águas. Nova criatura você vai ser, porque com a sua boca confessando, com o teu coração crendo e sendo batizado, você caminha para a tua salvação diante do reino dos céus. Em juízo você vai ser justificado. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí agora, aonde você está. Porque receber o Espírito Santo não é só falar em línguas, é ter paz de espírito, é andar na presença de Deus, é entender a voz do Senhor. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Você que é bruxo, receba o Espírito Santo. Você que é macumbeiro, agoreiro, feiticeiro, receba o Espírito Santo. Você que é maçom, receba o Espírito Santo. Você que é idólatra, receba a paz de Cristo, o dom do Altíssimo. Você que pensou que era maldição a vida toda, ei, você é bênção. Deus manda te chamar à casa do Senhor, meu amigo. Se você quiser, nos procura, porque eu entro na sua casa. Se você não dá conta de tirar toda a idolatria de dentro da sua casa, todos os santos feitos por mãos humanas, porque quem se ajoelha aos pés desse é tolo, conforme o Salmo 115. Eu vou aí, eu retiro. Eu vou aí, eu quebro essa maldição da sua vida. Se existe patuás, mandingas, que te amarram no mundo espiritual, como laços do passarinheiro, mortandades que assolam o meu dia, terrores noturnos, eu vou aí, na tua casa, em nome do Senhor Jesus, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. E se eu não for, um membro da casa do Senhor vai, que tem o mesmo delegar, a mesma unção, a mesma aliança. Eu quero que você seja batizado, conheça das águas. Marcos capítulo 16, verso 16 em diante fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E eu quero ir na tua casa, falar para você deste Deus, rogar para que você fique alguns dias dentro da casa do Senhor e compreenda o que Deus quer falar contigo. Eu quero ungir sua cabeça, quebrar o jugo, despedaçar o fardo, tirar o peso do teu pescoço. Oh, graça e paz! Aleluia! Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer os teus caminhos e que você se converta ao evangelho genuíno e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, meus amados. Graça e paz.